Esse caso aqui eu queria mostrar para vocês porque foi um caso que me marcou bastante, né? Esse aqui é o laudo que veio de um colega que deu esse exame como sendo um exame com abortamento inevitável. Um embrião de 8 milímetros sem batimentos cardíacos. Essa paciente chegou para mim no mesmo dia, eu visualizei ali uma gestação normal, inicial, com o embrião com batimentos cardíacos. Aqui o colega colocou nesse laudo dele que o embrião não tinha batimentos, definindo esse exame como um abortamento inevitável. E aí quando a gente vai para as imagens que o colega documentou, isso aqui foi a foto que eu fiz da imagem, era um saco com vesícula vitelínica, isso aqui foi a medida que ele deu como sendo o embrião, uma medida de 8 milímetros, onde ele não detectou batimentos cardíacos nesse exame. E aqui é o vídeo do exame que eu fiz, tá? Então era um saco gestacional, tinha vesícula e aqui eram os batimentos cardíacos do embrião. Esse embrião ele estava aqui bem próximo da vesícula vitelínica, ele tinha uma medida ali de quase 2 milímetros e era uma gestação inicial. O embrião era só esse espessamentozinho aqui perto da vesícula vitelínica. Então era uma gestação normal e inicial. Olha só, aqui são as imagens do exame. Então a gente tinha o saco gestacional, a vesícula vitelínica e o embrião era só esse pequeno espessamento que estava aqui na periferia da vesícula. Era aqui que eu encontrava os batimentos. Tinha 102 batimentos por minuto. Então era uma gestação inicial, pela medida do embrião, com algo em torno de 6 semanas de idade gestacional. Se você já se deparou com um exame de ultrassom desafiador na avaliação de abortamento, esse vídeo é para você. Nele eu vou discutir a importância da ultrassonografia no reconhecimento dos diferentes tipos de abortamento e no manejo clínico dessas pacientes. E já deixa aqui seu like e inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos impactantes sobre ultrassonografia. E afinal, o que é abortamento? Qual é o conceito de abortamento? A gente considera abortamento sempre que existe ali uma expulsão, uma perda gestacional antes daquele embrião ou daquele feto ser viável. Tá? E qual que é o critério da Organização Mundial de Saúde de viabilidade? Quando é que ela considera que aquele embrião ou aquele feto ele não é compatível com a vida? É quando existe a interrupção dessa gravidez antes de 22 semanas ou de um feto com menos de 500 gramas. Esse é um conceito ali da Organização Mundial de Saúde. Existe ainda uma outra diferença entre o que é um abortamento espontâneo daquilo que é um abortamento induzido. A indução é quando a paciente ela toma ali a iniciativa de expulsar aquele embrião, aquele feto, seja através de algum instrumento ali que ela vai introduzir no útero, seja através de alguma medicação que ela vai tomar para induzir a perda. E o abortamento espontâneo é quando essa perda não é planejada, não é programada. E no Brasil, lembrando que é ilegal, O abortamento ele é ilegal, salvo 3 situações específicas, quando a mãe tem risco de vida, e aí prefere-se preservar a vida da mãe, do que preservar a vida ali de um embrião que não é viável, de um feto que não é viável. Fetos anencéfalos, ou seja, aqueles que nascem sem a região do sistema nervoso central, do encéfalo. Essas mães também têm ali um respaldo legal de poder fazer abortamento. E nas situações de estupro, mulheres vítimas de estupro também têm um respaldo legal de fazer um abortamento. E aqui existem algumas formas clínicas do que a gente chama de abortamento, e eu quero aqui trazer a correlação sobre esses achados clínicos de abortamento e a correlação com os achados de ultrassom. Então existe ali o que a gente chama de abortamento evitável, conhecido também como ameaça de abortamento, o abortamento inevitável, o abortamento incompleto, o abortamento retido e o abortamento completo. E nós vamos falar nos próximos slides sobre cada um deles e a correlação com os achados de ultrassom para a gente entender aí como a gente pode diagnosticar e orientar o colega ali, obstetra, o colega solicitante, sobre o manejo de cada um desses tipos, dessas formas clínicas de abortamento. Então o primeiro deles é o que a gente chama de abortamento evitável ou ameaça de abortamento,
que é basicamente quando tem ali pequenos sangramentos, né? A gente já falou sobre isso em outro vídeo, né? Sobre o hematoma subcoriônico. Eu vou deixar aqui no card para vocês o vídeo que eu fiz sobre hematoma subcoriônico. Se você tem dúvidas sobre esse tema, vai lá e assiste esse vídeo. Mas a maioria dos hematomas subcoriônicos, desses descolamentos ovulares pequenos, eles não vão ser vítimas de um abortamento, eles vão, na verdade, evoluir normalmente, vai ser absorvido. Geralmente esses descolamentos, esses hematomas, eles são absorvidos pelo organismo materno, e é isso que a gente chama de ameaça de abortamento. É quando existem esses pequenos sangramentos entre o saco gestacional e o útero, mas que eles são compatíveis ali com uma gestação viável, que vai evoluir normalmente. Esse aqui é um exemplo meu que eu trouxe, então era também uma gestação inicial, um embrião ali de 4 milímetros, dando uma idade gestacional de 6 semanas e 1 dia. Ele tinha batimentos e existia uma área, né, uma pequena área de descolamento, uma pequena área de hematoma subcoriônico. Então, quais são os achados clínicos e de ultrassom do abortamento evitável, né, da ameaça de abortamento? Clinicamente, é aquela paciente que vai vir com sangramento vaginal, com dor também, cólica, né, embaixo do ventre, e na análise especular do colo uterino, na análise ali do colo, esse colo está fechado. Quando a paciente vem fazer ultrassom, é exatamente o que a gente vai avaliar. O embrião com vitalidade presente, ou seja, é um embrião que tem batimentos cardíacos. É uma gestação que evolui normalmente, com achados normais ali, e o único achado diferente é exatamente o hematoma, essa área de descolamento com ali um tamanho pequeno, geralmente menor do que 20%, do que 30% da superfície do saco gestacional. E o abortamento inevitável, como o nome já diz, infelizmente é uma gravidez que já evoluiu para um óbito embrionário, para um embrião que não vai ser mais compatível com a vida. Tá? Quais são os achados desse tipo de abortamento? Clinicamente, é uma paciente que pode vir ali com um sangramento abundante, com muito sangramento vaginal. A queixa de dor também, de cólica embaixo do ventre, é frequente. E no exame especular, feito pelo colega obstetra, o colo vai estar normalmente aberto. Tá? E na ultrassonografia, o que a gente vai ver? Infelizmente, né, a vitalidade embrionária ausente, ou seja, a ausência de batimentos cardíacos. É uma gravidez, né, uma gestação que vai evoluir de forma anormal, com uma perda gestacional na maioria dos casos. E o saco gestacional geralmente está baixo. Esse aqui é um caso meu que eu trouxe, exemplificando, tá? Veja, aqui o útero, a cavidade uterina está aqui, ó, e o saco gestacional ele está baixo, ele já está aqui no canal cervical. Veja o saco gestacional, o embrião é essa estrutura que está dentro do saco. No Doppler não tinha batimentos, não tinha visualização de movimentação cardíaca do embrião. E aqui um pequeno vídeo demonstrando, né, esse embrião sem vitalidade, distendendo o canal cervical e aqui já próximo do orifício externo. Né, esse colo ele estava já aberto e esse saco sendo praticamente expulso através do canal cervical. Então esses são os achados de um abortamento inevitável. Geralmente ele se deve para grandes sangramentos que acontecem ali na região retrocoriônica. Ele acaba descolando muito o saco gestacional, que acaba ali impedindo de que aquele embrião permaneça com vida. E aí evolui para contrações uterinas, para expulsão desse embrião, sangramento ativo, tudo isso que a gente está vendo aqui nesse resumo dessa tabela. Se esse tipo de conteúdo está te ajudando a entender o ultrassom mais a fundo, aproveita para deixar seu like e compartilhar com aquele colega que precisa saber dessas informações. E o abortamento incompleto? Eu também já fiz um vídeo só sobre esse tema, que é exatamente quando a gente tem os restos ovulares. Eu vou deixar num card aqui para vocês também esse vídeo. Se você tiver curiosidade para entender um pouco mais sobre os restos ovulares, sobre o abortamento incompleto, ele está um pouco mais aprofundado nesse vídeo, tá? Mas basicamente o que a gente tem? Clinicamente, também é uma paciente que pode vir com sangramento, ou não, ou ela já sangrou muito e vem sem sangramento para o pronto-socorro.
Dor embaixo do ventre pode estar associada e o colo pode estar aberto ou fechado. Aqui, na verdade, é um dos casos onde o ultrassom ele faz uma grande diferença na avaliação dessas pacientes. E o que a gente vai avaliar no ultrassom? Embrião ausente, o útero, né, a cavidade uterina vai ter bastante material de restos ovulares, né, material heterogêneo, material ecogênico na cavidade uterina. Caracteristicamente, a gente visualiza fluxo sanguíneo ao Doppler colorido, como a gente tem aqui nesse vídeo e como a gente tem nessa imagem. Então isso caracteriza o que? Um abortamento incompleto, ou seja, essa paciente teve já um aborto, mas ficaram restos, ficaram produtos da concepção retidos no útero. Tá? E a gente vai ver mais à frente que existe uma conduta para isso, existe um manejo clínico que o colega precisa tomar nesse tipo de abortamento. O abortamento completo, como o nome está dizendo, é aquela perda gestacional onde todo o material embrionário, todo o material gestacional, ele é expulso pelo útero. Então, a clínica da paciente, sangramento, ausência de dor, né? Como o útero consegue expulsar todo o conteúdo gestacional, ele não tem mais nenhum material, ele para de contrair, para de gerar dor, para de gerar cólica para a paciente. E o colo vai estar fechado, já que expulsou tudo. E o ultrassom basicamente vai ser o quê? Vai ser um útero normal. A gente vê um útero vazio, com uma linha endometrial, né? Com um eco endometrial fino, como nesses dois casos, né? A gente basicamente tem um útero de tamanho normal, de volume normal e com eco endometrial sem sinais de restos ovulares. Aqui é o material que foi expulso, né? Mostrando o abortamento completo. E se você quer mais conteúdos assim, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. O abortamento retido. Esse conceito, pessoal, de abortamento retido, ele é um conceito temporal. Ou seja, para que eu considere uma paciente como um abortamento retido, esse conteúdo gestacional de um embrião sem vida ou de um conteúdo ali que ficou já sem vitalidade, ele precisa ter ficado durante pelo menos 4 semanas na cavidade uterina para que eu considere como retido. Então esse é um critério que precisa ser obedecido para a gente considerar como um abortamento retido. Então a clínica geralmente é uma paciente que não tem dor, não tem sangramento, o colo está fechado. E aí no ultrassom o que a gente vai ver? A gente vai ver ali um conteúdo gestacional, que pode ser de um saco gestacional íntegro, tá? O útero vai estar aumentado e o embrião pode ou não estar presente. E temporalmente eu sei que aquela paciente já fez um exame há pelo menos 4 semanas atrás que já tinha ali um conteúdo de saco gestacional ou um conteúdo de embrião sem batimentos e que no período evolutivo de 4 semanas ele não foi expulso, ela não perdeu e aquilo se manteve. Então esse é o conceito de abortamento retido. E a gente vai ver por que ele é importante, né? Por que o conceito é importante de um abortamento retido? Porque ele muda a conduta obstétrica, ele muda o manejo clínico dessas pacientes, tá? Esse era um caso que eu peguei também. Veja, esse embrião, ele tinha pela medida do comprimento cabeça-nádegas 9 semanas e 1 dia. Só que essa paciente, ela veio para um exame de morfológico do primeiro trimestre, que foi agendado com 13 semanas e alguns dias. E o primeiro exame que ela fez, ela tinha ali em torno de 7 semanas. E era de um embrião com vitalidade, um embrião com batimentos e com uma medida que dava uma idade de 7 semanas. E aí, quando essa paciente veio ali, né, no período agendado para 13 semanas, o embrião dela estava com apenas 9 semanas e 1 dia, sem batimentos. Ou seja, demonstrando que naquele período que ela devia estar com 13 semanas, o embrião parou de crescer, parou de evoluir com 9 semanas. Então ela já tinha ali um prazo de 4 semanas com o embrião sem vitalidade. Então isso aqui já caracteriza um abortamento retido. Esse embrião ficou durante pelo menos 4 semanas sem vitalidade dentro do útero dessa paciente, já caracterizando um abortamento retido. E o manejo dessas pacientes, né? O que muda de um para o outro? O manejo da ameaça de abortamento, que é aquela que a gente viu que tem muitas vezes, né, um descolamento, um hematoma pequeno ali atrás do saco gestacional, como nesse caso aqui,
Então essa imagem que está sendo medida, ela é uma área de sangramento, é uma área de hematoma. Esse é o saco gestacional, tá? Então, qual é a conduta, geralmente, do obstetra diante de uma ameaça de abortamento? Existem as orientações, né? Então essa paciente vai ser orientada a manter um repouso relativo, a ter uma abstinência sexual, pelo menos por algumas semanas, até esse hematoma ser absorvido. É comum também o colega obstetra indicar o uso da progesterona, ali de aplicação local, mais conhecida como Utrogestan. É muito comum esse tipo de conduta. E antiespasmóticos, se a paciente estiver tendo cólica, dor, a prescrição ali, por exemplo, de um Buscopan, de um antiespasmódico, para reduzir essa queixa de cólica que a paciente possa estar sentindo. No caso do abortamento incompleto e retido, né? Lembrando, o abortamento incompleto é quando ainda ficam restos ovulares, é quando ainda ficam produtos da concepção retidos no útero. E o abortamento retido é aquele que fica por mais de 4 semanas sem vitalidade e sem viabilidade gestacional. Nesses dois casos, pessoal, precisa ter uma conduta ativa do obstetra. Por quê? Porque como eu tenho ali um conteúdo retido na cavidade, esse conteúdo, como ele não tem vitalidade, como ele não tem viabilidade, a paciente pode ser o quê? Ser alvo de um processo infeccioso. Ela pode adquirir uma infecção nesse material que ficou retido na cavidade, já que ele não vai evoluir, já que ele não vai ter ali uma resolução de uma gravidez viável. Então ele precisa o quê? Ser retirado do útero para não causar complicações, como doenças trofoblásticas ou uma infecção. O que o colega obstetra vai fazer? Uma dilatação do colo uterino, geralmente usando misoprostol ou outra substância dilatadora, e a curetagem, né? Que a cureta é aquela raspagem, conhecida como raspagem, para retirar, para raspar esse material de dentro do útero, evitando assim outras complicações decorrentes desse material que ficou lá dentro. O abortamento incompleto, que é aquele que ocorre a expulsão de todo o conteúdo, né, onde o útero fica normal, sem nenhum material, na verdade não é necessária mais nenhuma intervenção. Essa paciente só vai ser ali orientada com relação à contracepção, algumas orientações gerais, mas em termos de medicamento, em termos de conduta ativa obstetra, não vai ser necessário mais nada. Eu vou deixar aqui um vídeo sobre restos ovulares para que você saiba reconhecer os achados de ultrassom nesse tipo de abortamento incompleto.